Olá, você está no canal Escatologia Fácil. Eu sou Israel. É bom ter você por aqui. Você já sabe, este é um canal comprometido com o anúncio da volta de Jesus e com a verdade concernente a tudo isso. Acompanhamos nesse canal os sinais da volta do Senhor e também anunciamos a mensagem do Cristo. Será que nós temos tido a ideia exata de como será o arrebatamento? Será que a nossa esperança está embasada em fatos e expectativas reais e positivas que concordam com a Bíblia? Como você espera que vai ser o arrebatamento? Qual é a sua expectativa? Será que ela concorda com o que o texto bíblico diz a respeito desse momento, desse dia e hora? Fique com a gente, nós vamos hoje falar um pouco sobre sinais do arrebatamento, sintomas para o mundo e que você possa aprender um pouquinho hoje sobre este tema. Eu preciso pedir a você, se inscreva nesse canal, acione o sininho e deixe o seu like. É muito importante para nós. Se você já é inscrito nesse canal, já tem nos acompanhado há algum tempo, então eu peço a você, acione o sininho e indique a outras pessoas, deixe o seu like, porque isso conta muito, é muito importante para nós. Ajude aqueles que estão se esforçando para levar até você uma mensagem. Colabore também. Eu quero ler com você uma das passagens que falam da maior expectativa que o cristão autêntico e voltado para o Senhor carrega em seu coração. A expectativa do arrebatamento da igreja e da ressurreição dos que morreram em Cristo e morreram na fé em Deus, no Deus verdadeiro, no Deus de Israel. Embora seja a maior expectativa cristã, infelizmente eu preciso informar a verdade, porque este canal se propõe a dizer a verdade. Estudos recentes de pesquisas entre cristãos nos Estados Unidos e na América mostraram que 67%, é isso mesmo, 67% dos cristãos não têm expectativa sobre a volta de Jesus. Não é que eles não acreditam, mas eles não aguardam, eles não esperam de qualquer maneira a volta do Senhor Jesus. Eles acreditam que vai acontecer, mas eles não vivem essa expectativa, eles não vivem esse momento com expectação. É triste isso. Mas o arrebatamento é a maior notícia, a mais importante das notícias dadas pelo cristianismo. Depois da vitória de Cristo sobre o pecado, a vitória de Cristo sobre a morte é a garantia de que nós iremos viver em um mundo bem melhor. E nós vivemos para este fim. Buscamos viver em Cristo para estar no céu. O arrebatamento, então, é um feito extraordinário. Ele já foi vivido em outro momento. Tanto a ressurreição na vida de Cristo, na vida de Lázaro, mas também o arrebatamento na vida de Elias e de Enoque. Mas o que será o arrebatamento? Qual será a repercussão disso no mundo inteiro? Como o mundo vai enxergar isso? Quem vai resolver o grande problema do anúncio de que milhões de pessoas sumiram? Eu vou estar lendo 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 13, e você pode acompanhar com a sua Bíblia, ok? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Primeira chamativa do apóstolo Paulo é: não quero que vocês ignorem, não quero que vocês sejam ignorantes quanto às informações com respeito ao arrebatamento e ressurreição. Quem morre no Senhor é colocado como quem está dormindo na literatura do apóstolo Paulo, porque aqueles que morrem no Senhor não estão em tormento, não estão em angústia. Mas o apóstolo Paulo está chamando a atenção aqui para a esperança após a morte, que é a esperança da ressurreição. Então ele diz: não quero que vocês sejam ignorantes,
para que vocês também não percam a esperança. A grande esperança do cristianismo é o arrebatamento e a ressurreição. Ambos acontecerão simultaneamente. Primeiro, a ressurreição dos que morreram em Cristo, que já estão aguardando esse momento. Depois, o arrebatamento daqueles que estiverem vivos. Esse momento é de grande expectativa, os crentes esperam isso há séculos. E ele vai acontecer, como diz a palavra do Senhor, e o apóstolo Paulo está chamando a atenção. Não perca a esperança nisso. Porque ainda não aconteceu, não é sinal de que o Senhor vai falhar na sua promessa. Ele não vai falhar na sua promessa, ele vai cumprir a sua palavra. Verso 14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Agora nós temos uma informação que se soma à primeira informação. Os mortos ressuscitarão. Os vivos serão transformados, e ambos se encontrarão nos ares com Cristo, para descer juntamente com Ele, como diz a palavra de Deus no verso 14, mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem. Aqueles que morreram estão na condição como quem descansa, não em tormento, porque estão em Cristo, estão vivendo a presença e o gozo da presença do Deus vivo. Serão ressuscitados para encontrar-se com Jesus juntamente com aqueles que serão transformados em arrebatamento ou no arrebatamento para estar na glória com o Senhor. Essa transformação é necessária, como diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Então é importante que o corpo corruptível se transforme em um corpo incorruptível. É necessário que aquilo que é humano se transforme em celestial para gozar, aproveitar e viver do celestial. Agora preste atenção, a notícia do apóstolo Paulo é: os crentes que morreram em Cristo, os tementes a Deus, que morrem em Cristo, irão também se encontrar com aqueles que foram arrebatados, encontrar-se com o Senhor nos ares, para descer na companhia do Senhor, para que Ele possa estabelecer o seu trono e estabelecer o seu julgamento sobre a terra. Mas a nossa esperança continua em mais detalhes. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, nós os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Os que morrem no Senhor, então vão se encontrar com os que foram arrebatados, e ambos os grupos estarão na companhia do Cristo para descer para o reino do Senhor. Lindo essa expectativa, maravilhosa essa esperança. Essa esperança nós nunca devemos abandonar. Essa expectativa nós nunca devemos deixar para trás. É ela a mantenedora e a diferença do cristianismo para todas as outras religiões. Porque veja, o nosso Senhor é o único que venceu a morte. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a pergunta que nós queremos responder em poucas palavras, sem ter tempo para nos aprofundar muito, precisamos dar uma palavra mais objetiva. A pergunta que queremos responder é: como o mundo vai sentir esse impacto? O que vai acontecer com o mundo mediante a esse impacto de arrebatamento e de ressurreição? Veja, a ressurreição talvez não seja tão percebida, porque os mortos já estão sepultados. Eles não entrarão na cidade como no dia da ressurreição de Jesus. Eles serão apenas ressuscitados e levados para a presença do Senhor Jesus. Agora, os vivos arrebatados é algo que deve nos trazer essa preocupação.
ou pelo menos nos traz essa preocupação. Como o mundo vai reagir? Há longo tempo circulou no nosso país uma série de filmes contando o dia do arrebatamento. E nesses filmes havia um alvoroço, porque é assim que nós esperamos, como diz a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, estando dois no campo, um será tirado, o outro deixado. Estando duas pessoas no seu trabalho, uma será tirada, a outra deixada. Então, durante muito tempo circulou no nosso país uma série de filmes falando sobre o arrebatamento, onde o mundo ficava em alvoroço. Porque milhões, milhares e milhares de pessoas somem. É realmente muito complicado você explicar isso. É realmente muito difícil você resolver isso sem dizer que a Bíblia está se cumprindo. Mas se lembre, logo após o arrebatamento da igreja, é que o governo do anticristo acontece. Então o anticristo ele vai precisar dar uma boa justificativa para que as pessoas não fiquem alarmadas com a vinda do Senhor, porque a vinda do Senhor é ruína para ele, é destruição para ele, conforme diz Apocalipse no capítulo 18 em diante. Ele não quer anunciar a sua derrota, ele quer anunciar a sua vitória. E como ele então explicará essas coisas? Há dois caminhos que você precisa entender para compreender como o inimigo fará essa proeza. O primeiro caminho é da contra-informação. É o caminho onde o inimigo, o espírito do anticristo, vem lançando mão de uma série de comprovações para dar ao homem argumentação científica ou argumentação lógica do sumiço dessas pessoas. A contra-informação é ir contra a informação bíblica. É encher o homem de informações de tal forma que ele tenha uma explicação sem Deus para esse acontecimento. E nós já sabemos que essa contra-informação tem sido jogada sobre a humanidade ao longo dos séculos, não a partir de anos 50 ou 70 ou 48, não, a partir do começo de tudo, quando ele percebe o projeto de Deus, que é Yeshua, ele se levanta com contra-informações. Essas contra-informações vêm em nome de uma série de visões, aparições e até questões que são colocadas como fatores tecnológicos, fora de época, fora do contexto do mundo antigo. São acontecimentos que geram dúvidas nos mais racionais, nos analistas, nos cientistas, nos pensadores de forma geral. Naqueles que questionam a vida e questionam o mundo, essas informações colocam a interrogação. Teria vida fora deste planeta? É essa pergunta que foi semeada no coração do homem, que tem levado milhões de pessoas sérias a pesquisarem sobre a possibilidade de vida fora do planeta. Nessa pesquisa de vida fora do planeta, nasce na ufologia uma explicação racional para muitas pessoas e lógica para muitas pessoas. Existe vida fora do planeta? Não pode haver um sistema ou não pode haver um universo tão imenso, com 400 bilhões de sistemas solares e 400 bilhões de estrelas em cada um desses sistemas, sendo que somente no planeta Terra a vida é como dizer que a vida em um grão de areia em toda a areia do mar. Eles não veem lógica, eles não encontram lógica. E essa ausência da lógica leva a especulações e pesquisas, a perguntas e interrogações. Somando-se a isso, o inimigo joga uma série de informações visíveis, provocando o homem a ter dúvidas. Vale a pena lembrar que a Bíblia diz que o inimigo usaria nos últimos dias desse recurso e daria sinais no céu para confundir o homem. O homem vê os sinais, não tem as provas, não tem as comprovações, mas tem tanta dúvida que as dúvidas se tornam suficientes para muitos aceitarem o fato de que uma vida fora do planeta poderá existir aqui ou já existiu e poderá levar as pessoas daqui. Então a ideia do arrebatamento seria substituída pela contra-informação da abdução. Então para essas pessoas faz muito sentido. Quando pessoas subirem, já sei o que aconteceu.
seres de outros planetas levaram os nossos parentes. Isso é explicar o arrebatamento sem Deus. É tirar Deus da história bíblica. Você percebe isso? São homens sérios que se dedicam, homens e mulheres que se dedicam a pesquisas sérias. Mas por trás de tudo isso há o grande sedutor e enganador de todo mundo. Aquele que conseguiu seduzir e enganar anjos no céu e os conduziu à queda, fazendo-os a crer e acreditar que ele poderia tirar Deus do trono. Se ele seduziu aos anjos, não é difícil para ele seduzir aos homens, que são feitos um pouco menores do que os anjos, como diz a Bíblia, e que têm uma busca na racionalidade para todas as coisas. A contra-informação, então, é a primeira explicação que os homens têm para dizer o que aconteceu com os milhares de sumidos e desaparecidos da Terra. Mas há uma outra questão, ainda muito importante, que nós não podemos abandonar, que é a ideia do número de pessoas que sobem. É preciso considerar a seguinte informação bíblica: vindo o Senhor Jesus, encontrará porventura fé na terra? Essa afirmação, que coloca na realidade uma dúvida, uma interrogação, é algo que deve nos preocupar. Porque se o Senhor diz que vindo ele encontrará com dificuldade fé, significa que haverá poucas pessoas diante do numerário que nós esperávamos que serão arrebatadas. Então aí entra uma informação muito importante. O número daqueles que sobem no arrebatamento poderá ser muito menor do que nós imaginamos. Porque quando nós olhamos para todos os textos que falam de arrebatamento, nós não vamos encontrar informação contra o número, mas nós vamos encontrar informações sobre o estado e condição da igreja e dos salvos nos dias do arrebatamento. E a condição da igreja nesse tempo é condição de apostasia, de abandono da fé, de frieza na fé, de falta de esperança em Deus. Como eu disse para vocês, 67% dos cristãos não esperam a volta do Senhor, e o percentual dos que não creem na volta do Senhor é de 48%. E nós estamos falando de cristãos que não creem que Jesus voltará. E isso é muito sério. Nós estamos falando da apostasia, do abandono da fé. E dentro desse contexto, nós temos milhões, milhões e milhões de pessoas que estão atreladas, vivendo a mentira e vivendo na igreja, atreladas ao pecado, agarradas ao pecado, vivendo uma vida de pecado e ainda assim declarando-se cristãs. O número, então, daqueles que aparece na Bíblia como o número dos salvos é chamado de remanescente. Remanescente é uma palavra que se aplica para um número pequeno, um número não expressivo. Então aqui nós temos uma informação extremamente preciosa. Não será como nós esperamos. A nossa expectativa está equivocada. Em um desses filmes que tornou-se famoso no Brasil nos últimos anos, nas últimas décadas, o arrebatamento acontece dentro de um cenário da igreja. E aí o pastor local está pregando e algumas pessoas estão displicentes no meio de uma multidão de pessoas. De repente ele diz: poderá ser a qualquer momento ou até mesmo agora. E quando ele diz isso, ele é arrebatado e 98% da igreja, aqueles que estão displicentes durante o sermão, ficam olhando um para o outro e aí eles percebem que Jesus arrebatou a sua igreja e eles ficaram. Mas essa não deve ser a nossa expectativa. Porque essa expectativa está falando de uma igreja vívida, uma igreja fiel, uma igreja dedicada. E essa não é a igreja do fim dos tempos. A igreja do fim dos tempos é uma igreja incrédula, não dando credibilidade ao Senhor, uma igreja fria, uma igreja que a palavra de Deus diz em Apocalipse 3, uma igreja cega, de roupas sujas, de vida suja. A expectativa deveria ser outra.
A expectativa deveria ser um número tão pequeno que não haverá dificuldade em explicar que eles sumiram. Porque hoje há um grande acidente, uma grande catástrofe, como um tsunami, que mata milhares de pessoas, e hoje nós não temos ideia do número que foi. E passado pouco tempo depois do fato, já não sabemos qual é o numerário daqueles que morreram naquele tsunami. É assim que nós devemos esperar o dia do arrebatamento da igreja. O Senhor virá em um tempo que nós não podemos marcar, nem dia nem hora, virá como ladrão. Então o que nós devemos esperar, infelizmente, e o que é o mais provável, é que alguém vá à igreja e encontre muitos dos irmãos lá. Mas alguns sumiram. Então essas pessoas começam a achar estranho o sumiço de alguns. E quando vão investigar, descobrem que eles foram levados para o Pai. Mas quando descobrem isso? Quando eles percebem acontecimentos do dia da grande tribulação se sucedendo nos dias em que eles estão vivendo. Então fica claro para eles, estamos no período da grande tribulação. E se estamos no período da grande tribulação, alguma coisa aconteceu com os irmãos que não estão aqui. E se o período da grande tribulação começou e alguns irmãos não estão aqui, eles foram arrebatados. O mundo terá dois argumentos: a contra-informação e a informação de que poucos são os crentes verdadeiros, legítimos e autênticos. Em uma igreja antropocentrista, em uma igreja tão voltada para si mesmo, em uma igreja capitalista, consumista, em uma igreja que gosta de chamar a atenção para si e que está com o coração tão ligado na terra, que fica fazendo promessas de riqueza e prosperidade, a esta igreja resta ficar na grande tribulação. É triste essa informação. Mas eu não quero terminar aqui com essa frase triste, mas quero terminar com a frase do apóstolo Paulo, que nos diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras, porque estaremos para sempre com o Senhor. Logo, aquele remanescente pode ser você. Se você crê no Senhor, entrega sua vida e leva uma vida de santidade e busca viver os padrões da santidade, então você pode se alegrar, porque você estará entre o remanescente. Prepare o teu coração, se prepare em sua vida para subir na primeira ressurreição. Porque bem-aventurado é aquele que sobe na primeira ressurreição, porque esse viverá com Cristo o gozo da vitória. Não espere ficar aqui para tomar essa decisão. Não espere o momento onde não haverá tempo para tomar essa decisão. Decida agora, e o Senhor é misericordioso e justo para te abençoar. Então diz assim a palavra do apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo: a esperança deve estar viva. Guarde a esperança. Você certamente irá subir com a igreja remanescente. Deus te abençoe.